Luzes sobre a cegueira. Um panorama sobre a deficiência no Brasil prova que muitas conquistas já ocorreram ao longo do tempo. Em contrapartida, alguns caminhos insistem em permanecer na escuridão. Deixar a luz para trás e mergulhar, pouco a pouco, na densa escuridão. Com os olhos abertos, numa tentativa vã de captar qualquer sinal de claridade. Um vulto, um movimento. Os pés que costumavam pisar firme, apressados, certos de que caminho tomar, agora tateiam vacilantes em passos curtos e lentos, apesar do auxílio da bengala para detectar obstáculos pelo chão. A mistura de sons confunde, atrapalha, transforma vozes conhecidas em um barulho indecifrável na cidade. As mãos se tornam olhos e ajudam a distinguir formas, a desenhar imagens e a criar cores na imaginação, resgatadas de uma memória enferrujada, tão acostumada a ver sem prestar atenção. A experiência de não enxergar absolutamente nada por cerca de 40 minutos pode ser angustiante no início, mas, aos poucos, outras percepções parecem ativar-se numa espécie de compensação. É o que a exposição Diálogo no Escuro, em cartaz na União Brasileira Israelita do Bem-Estar Social, UNIBS, em São Paulo, guiada por pessoas cegas, proporciona aos visitantes. A revista Demais visitou a instalação com o objetivo de compreender a percepção que as pessoas com deficiência visual têm do mundo por meio dos outros sentidos. Quando uma pessoa perde a visão, o cérebro se reorganiza para dar novas funcionalidades às regiões antes responsáveis pelos estímulos visuais. Elas assumem o processamento de informações advindas de outros sentidos, especialmente da audição e do tato. Essa capacidade cerebral é conhecida entre os cientistas como plasticidade, que remete à característica flexível dos materiais plásticos. Um exemplo disso é o aumento da habilidade de distinguir vozes, identificar sons e guardar nomes. Explica Edgar Neves, professor de biologia e mestrando do Departamento de Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC. Os números da cegueira. Embora muito se ouça falar em minorias, quando o assunto é pessoas com deficiência no Brasil, os números mostram uma significativa parcela da população inserida nesse universo, representando verdadeiros desafios para as políticas de inclusão social. Segundo dados do Censo 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência. Isso significa 23,9% da população brasileira. A deficiência mais apontada foi a visual, que atinge 18,8% da população. Existem dois tipos de limitação visual que podem ser classificadas como deficiência: a cegueira e a baixa visão. No primeiro grupo estão as pessoas com nenhuma capacidade de enxergar ou com visão inferior a 10%. E no segundo, aquelas que têm um comprometimento da visão em 70% ou mais, mesmo com o uso de óculos ou tratamento adequado. Essas pessoas, geralmente, são capazes de ler textos impressos, ampliados ou com o uso de recursos ópticos específicos. Ir e vir. O papel da bengala e do cão-guia. A liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição de 1988 a todas as pessoas
e é por meio dela que as pessoas com deficiência visual exercitam a autonomia, tão importante para inseri-las na sociedade como cidadãs plenas. Mas ainda hoje, mesmo com as práticas de inclusão cada vez mais difundidas, esse direito encontra barreiras. Alguns desses empecilhos foram identificados pelo Censo 2010 do IBGE, apontando que 92% das cidades brasileiras são inacessíveis para pessoas cegas e que nenhum município brasileiro tem todas as vias públicas adequadas para elas. A realidade é assustadora. No entanto, mais de 400 mil pessoas enfrentam-na diariamente com o auxílio de uma bengala ou de um cão-guia. Vera Lúcia dos Santos, de 37 anos, que aprendeu a usar a bengala na Fundação Dorina Noel para cegos, é uma delas. A cidade não é acessível, mas a gente pode botar a boca no mundo e dizer do que precisa. E se jogar no escuro? Perdi um sentido, mas me sobraram 4, ela brinca. A bengala, que pode ser longa ou articulada, ainda é o recurso mais utilizado atualmente e funciona como uma extensão do tato, proporcionando informações importantes ao seu usuário, como as condições do piso e os obstáculos próximos, a cerca de 1,5 metro. Para utilizá-la, é necessário um treinamento específico que combina técnicas de orientação por meio dos demais sentidos e estimula a confiança. Embora esse instrumento permaneça presente na realidade das pessoas cegas, desde a antiguidade por sua eficiência na antecipação de problemas nos trajetos, ele não é capaz de detectar obstáculos aéreos como galhos e prateleiras suspensas. O DJ Anderson da Mata que o diga. Uma vez bati com tudo em algo e quando encostei a mão, percebi que era a caçamba de um caminhão. Por sorte, eu estava de boné, mas o impacto foi tão grande que chegou a envergar a aba. Tomei um susto, relembra. Recentemente, Anderson ganhou uma ferramenta viva e inteligente que lhe proporciona agilidade e facilita seus percursos diários. O cão-guia Ion. O novo companheiro e guardião de 4 patas chegou até o rapaz por intermédio do projeto Cão-Guia, uma parceria entre o Serviço Social da Indústria de São Paulo, SESI, o Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social, IRIS, responsável pelo treinamento dos animais e de seus donos. Foi como trocar um Fusca por uma Ferrari. Antes, eu precisava esperar por um funcionário no terminal de ônibus por uns 10, 15 minutos. Hoje, com o Ion, eu vou direto. Tenho muito mais autonomia e segurança, conclui. O projeto, que começou em 2011, fez a primeira entrega de cães em 2014, beneficiando Anderson e outras 8 pessoas. Mas, infelizmente, esses casos ainda são exceções no Brasil. O cão-guia não é uma opção amplamente acessível. O treinamento é longo, dura em média 2 anos e é caro, custa em torno de R$90 mil. Como temos o apoio da Premier Pet, da Bayer e de um hospital veterinário, o custo para nós chega a R$35 mil, esclarece Lúcia Campos, coordenadora do projeto Cão-Guia de Cegos de Brasília. A preparação do cão começa muito cedo. Quando o animal tem cerca de 3 meses, com um rigoroso processo de seleção que demanda testes para determinar a aptidão dele para guiar. A cada 10 cães que iniciam um treinamento, cerca de 3 se formam. Esses fatores desencorajam o investimento em ações do tipo e fazem do cão-guia um recurso exclusivo de alguns poucos brasileiros. O desafio da empregabilidade.
Marquiano Charran Filho, diretor-presidente da Associação de Deficientes Visuais e Amigos, ADEVA, ressalta um obstáculo difícil de transpor apenas com o auxílio de uma bengala. Hoje, apesar da lei de cotas, a empregabilidade ainda é um desafio. Muitas empresas não estão preparadas para receber uma pessoa cega, afirma. Ainda existe o mito de que se contratar um deficiente visual, vai ter que levá-lo para almoçar ou para ir ao toalete, exemplifica Charran. Há ainda um fator alarmante. Uma pesquisa divulgada em 2014 pela consultoria e-social, realizada com 2.949 profissionais de RH, em parceria com a Cato e com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, revelou que 81% das empresas admitem pessoas com deficiência para cumprir a lei de cotas. Somente 4% declararam fazê-lo por acreditar no potencial delas. E 12% dizem contratar independentemente de cota. Mas Marquiano continua acreditando no papel dos empregados para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Existem empresas sérias que realmente querem fazer um trabalho de inclusão, pondera. Há bons exemplos de companhias que apostam nas potencialidades de seus funcionários, independentemente de terem ou não necessidades específicas. Anderson da Mata, de 30 anos, foi contratado para o departamento comercial da Siemens em 2009, por meio de uma iniciativa da Serasa Experian, que promovia capacitação profissional de pessoas com deficiência e as encaminhava para diversas empresas. Atualmente, ele, que também é DJ, trabalha na área da tecnologia do Citibank, sempre ao lado de seu cão-guia Ion. O Citibank tem um programa de responsabilidade e ofereceu um curso de 6 meses para os novos empregados, ou seja, me qualifiquei lá também, conta. Do Braille aos aplicativos de voz. Desde a criação do Braille no século XIX, as práticas voltadas à inclusão social das pessoas cegas vêm se multiplicando pelo mundo e as iniciativas atingem todos os setores da sociedade. O rápido avanço tecnológico das últimas décadas tem contribuído para que um número cada vez maior dessas pessoas interaja com o meio através de seus outros sentidos. É muito bom saber que hoje você pode ir ao teatro e ter acesso a uma peça com audiodescrição, ter todo o material em braille numa exposição, além da fonte ampliada e um audioguia. Destaca Regina Fátima Caldeira, coordenadora de revisão braille da Fundação Dorina Norwil. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tornou obrigatória a escrita dos nomes dos medicamentos em braille nas embalagens. Isso nos dá mais segurança e autonomia para tomar ou administrar um remédio tranquilamente, para um filho, por exemplo, diz Regina. Empresas de alimentos e de cosméticos também adotaram medidas para incluir os consumidores com deficiência visual. E já não é novidade os elevadores, cardápios e até a urna eletrônica brasileira com inscrições em braille em suas teclas. Nas estações de metrô, nos parques, bancos, museus e cada vez em mais lugares é possível perceber o aumento da preocupação em facilitar o acesso de todos aos serviços comuns. Por isso, empresas que desenvolvem opções em acessibilidade têm sido cada vez mais procuradas para fornecer sua expertise em favor da inclusão. Eu tinha uma empresa de design e comunicação em 2000 e fui procurado pela Laramara para criar uma comunicação visual
integrada com a tátil para a instituição. Aceitei o desafio e acabei de me tornar pioneiro nesse tipo de serviço no Brasil. Conta o proprietário da Casa do Braille, Luiz Herzog. A empresa comercializa pisos, mapas e placas de sinalização táteis para instituições como o Museu do Futebol, a Pinacoteca do Estado e o metrô do Rio de Janeiro. Seu trabalho mais recente foi o roteiro de acessibilidade para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com o desenvolvimento de trilha e peças com esculturas e maquetes táteis em relevo e painéis em dupla leitura, visual e tátil. O curioso é que a mesma evolução tecnológica que possibilita a inserção desse público nos mais diferentes segmentos sociais pode estar roubando o espaço do Braille na vida da pessoa com deficiência visual. Os aplicativos de voz para uso de celulares e computadores são quase unânimes entre pessoas de todas as idades. Existem ainda os livros falados, que reproduzem o conteúdo escrito de obras como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Segundo a Federação Nacional dos Cegos dos Estados Unidos, quase 90% das crianças cegas não sabem ler e escrever, porque não aprendem Braille. Será o fim do consagrado sistema de leitura e escrita? Nenhuma dessas tecnologias veio para substituir o Braille, mas para se somar a ele, pondera Regina. Ela ainda ressalta que as pessoas que enxergam usam computador, iPhone e tablet. Portanto, as pessoas cegas também têm direito. Regina chama atenção para as escolhas. Se você entra em um elevador e não conhece Braille, não adianta ter um painel lá, porque você não vai saber decifrar. Como você vai tomar um remédio? Em um restaurante, vai depender que um garçom leia o cardápio. É sim importante dar a opção tecnológica às pessoas, mas é igualmente importante informá-las sobre a diferença que existe entre tecnologia e Braille, para que elas façam uma escolha consciente. Alerta. Educação. Uma calçada esburacada. Apesar das diversas iniciativas educacionais voltadas à inclusão das pessoas cegas na sociedade, ainda são muitos os entraves. O acesso dos alunos de escolas públicas aos livros é um deles. Quando os professores escolhem o livro que vão usar no ano letivo, as editoras produzem em tinta e distribuem para as escolas. No entanto, não tem como produzir um livro em Braille de novembro a fevereiro. Eles são muito grandes, têm ilustrações, gráficos, mapas, e isso demora para ser feito. Explica Regina Fátima, da Fundação Dorina Novil. O aluno com deficiência visual vai para a escola em fevereiro e recebe seu livro em maio ou junho, se receber. O mesmo problema de quando eu estudava, lamenta. Segundo ela, que é formada em letras, há ainda a questão da formação dos profissionais que atuam com as pessoas com deficiência dentro das escolas. Se fala muito em um professor generalista, que entenda um pouco de cada especificidade em relação ao aluno com deficiência. Mas isso é muito difícil, ela observa. Regina acredita que, diante do atual cenário do ensino brasileiro, o papel das instituições de reabilitação é fundamental na preparação das crianças para a escola, pelo conhecimento básico do Braille, por exemplo. A Lara Mara é uma das entidades que atuam no desenvolvimento de crianças e adultos com o objetivo de impulsionar suas potencialidades e contribuir para a inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Mas a associação entende que a contribuição dos indivíduos que enxergam é fundamental. Por isso, promove cursos e oficinas especialmente elaborados
para orientar e atualizar professores, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, oftalmologistas e outros profissionais. Além disso, recebe a comunidade externa por meio de visitas monitoradas, com o objetivo de disseminar informações e diluir preconceitos gerados pela falta de conhecimento. A ADEVA também entende que é necessário um trabalho de educação da sociedade no geral, para garantir que a inclusão do cego seja efetiva e, entre outras ações, promove palestras em empresas. O preconceito existe, mas uma grande parte do comportamento com relação à pessoa com deficiência é fruto da desinformação. Por exemplo, na hora de ajudar, costumam segurar o braço da pessoa cega achando que é a melhor maneira. Aponta Marquiano Charan, da ADEVA. A maneira correta de guiar uma pessoa que não enxerga, caso ela necessite e aceite ajuda, é oferecendo o braço para que ela segure. Essas palestras que a gente realiza têm o objetivo de conscientizar e desmistificar a questão da deficiência, finaliza. Boa parte de nós já deixou para trás a visão de que a pessoa com deficiência é incapaz ou dependente, como se costumava julgar em outros tempos. Entretanto, muitos vestígios desse pensamento insistem em pairar sobre algumas relações sociais em pleno século XXI. Se todo ser humano é composto por potencialidades e limitações, talentos e inaptidões, focar nas habilidades de cada um pode ser a melhor estratégia para sairmos da escuridão de nossos próprios preconceitos. Há que se lançar luzes sobre os caminhos que ainda necessitam ser percorridos para chegarmos a um futuro de oportunidades iguais. Mas é preciso, antes, que as pedras sejam removidas para que todos possam trilhá-lo. Anderson da Mata, 30 anos. Música sim. Pensamentos ruins, não. Em uma manhã de outubro de 2006, Anderson acordou e, como fazia todos os dias, foi até o banheiro, jogou água no rosto e se olhou no espelho. Mas, diferente de como costumava ser, dessa vez não viu o próprio rosto com nitidez. Tinha perdido 30% da visão enquanto dormia. Meses antes, em uma viagem, ele percebeu que não conseguia se locomover sem olhar para o chão. Fiquei 20 dias sem sair de casa, lembra. De volta a São Paulo, procurou um oftalmologista, acreditando que sairia do consultório com um par de óculos. Mas o que recebeu foi uma notícia difícil de digerir. Tinha uma degeneração da retina, chamada de retinopatia pigmentar, que o levaria à cegueira total em 2008. Depois de ser contratado pelo departamento comercial da Siemens, ele ainda sentia que precisava preencher o tempo, para tirar da cabeça os pensamentos ruins. Em 2010, matriculou-se em um curso de DJ, depois outro e outro. A atividade o ajudou a aceitar a nova condição. Gostou tanto que passou a dar aulas para pessoas com deficiência visual. Hoje, além de trabalhar em horário comercial e de lecionar aos sábados, participa de eventos e disputa campeonatos de DJs. Meu primeiro foi no ano passado com mais de 10 DJs. Só eu era cego, fiquei em terceiro lugar, recorda com um sorriso. Daniel Sampaio, 20 anos. Na luta, mas com autonomia. Enquanto a maioria das crianças de sua idade andava de bicicleta na rua, aos 8 anos, Daniel se submetia à sua primeira cirurgia de catarata. Ainda na infância, seus olhos passariam por outros 3 procedimentos cirúrgicos
na tentativa de frear a doença e tratar um deslocamento de retina. Prematuro de 8 meses, nunca enxergou do olho direito. Hoje, aos 20 anos, ele possui apenas 5% da visão do olho esquerdo, o que significa vislumbrar vultos em ambientes claros. As constantes cirurgias e o rápido avanço da miopia deixavam-no cansado. Na terceira série de ensino fundamental, já em uma sala especial, Daniel era um dos melhores alunos de sua turma. Mas após as férias, ele já não conseguia enxergar o conteúdo da lousa e foi obrigado a deixar a escola. Não conseguia copiar a lição, mas fiquei com vergonha de dizer à professora. Parei no tempo dos 12 aos 16 anos. Ele foi buscar o tempo pelos calcanhares. Voltou para a escola e está no primeiro ano do ensino médio. Conquistou mais autonomia com a ajuda da Fundação Dorina Noville, onde aprendeu a usar a bengala, mas é uma luta diária, conclui. Cuidados médicos que salvam. Segundo o Dr. Mário Mota, chefe do setor de retina do Hospital Federal dos Servidores do Estado, HFSE, no Rio de Janeiro, e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, as principais causas de deficiência visual em bebês são as infecções como a rubéola, a toxoplasmose e a sífilis durante a gravidez. Essas doenças podem causar deficiência visual grave, mas se o pré-natal for feito de maneira adequada, é possível detectar e tratar a tempo de evitar, esclarece. Outro fator que pode causar deficiência visual é a retinopatia da prematuridade. Ela ocorre algumas semanas depois do nascimento em 8 a 10% dos prematuros com menos de 1,5 kg. Por isso, o exame desses bebês na unidade neonatal entre a 6ª e a 7ª semana de vida é fundamental. Ainda na infância, a catarata congênita está presente em 1 a cada 250 recém-nascidos e é detectável com um simples exame, chamado de teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho. É feito com o auxílio de um aparelho que verifica o reflexo da pupila. Se estiver alterado, a criança deve ser encaminhada para um exame oftalmológico específico, explica o Dr. Mário. Entre os adultos, o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. É assintomático e, por isso, perigoso. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda consultas anuais a partir dos 40 anos de idade. Quem tem histórico familiar deve ir às consultas mais assiduamente. Já a catarata é a principal causa de cegueira evitável ou curável no Brasil e na América Latina. Ela afeta principalmente a população com mais de 60 anos, mas é reversível por meio de cirurgia. No caso de diabéticos, estes devem consultar um médico anualmente, pois correm o risco de desenvolver retinopatia diabética, que, se não for tratada, também pode levar à cegueira. Vera Lúcia, 37 anos. Com a bengala, ao encontro dos sonhos. Ela ganhou seu primeiro par de óculos aos 6 meses de idade. Eles tinham as lentes grossas como os fundos de garrafas, para compensar a miopia, o astigmatismo e os efeitos da catarata. Com 14 anos, parou de estudar por conta das dores de cabeça que vinham do esforço para enxergar a lousa. Foi quando começou a trabalhar realizando serviços domésticos. Aos 17, descobriu que tinha uma toxoplasmose depois de uma crise provocada
por uveíte, outra doença ocular, e passou a enxergar ainda menos. Restou-lhe menos de 3% da capacidade de ver. Hoje, Vera Lúcia garante que a deficiência está aproximando-a de seu sonho. Quando eu trabalhava, só me preocupava em ganhar dinheiro. Não tinha tempo para estudar. Agora eu tenho. Com sua bengala, seus óculos escuros e colocando a boca no mundo, ela concluiu o ensino médio e está cada vez mais perto de ingressar na faculdade de Direito. Vera perdeu a visão, mas enxerga o mundo com a sabedoria de quem utiliza muito bem os outros 4 sentidos. Muitas pessoas enxergam, mas não prestam atenção no som do mar, não apreciam a sensação de pisar na areia, não escutam o canto dos pássaros. Marcos Nakagawa, 30 anos. Não afundar é uma escolha. Há 2 anos, Marcos Nakagawa trabalhava como consultor de TI e, como milhões de brasileiros, usava óculos para corrigir seus 3 graus de miopia. Decidiu se submeter a uma cirurgia refrativa a laser e, após um mês livre das lentes acrílicas, percebeu que a visão começava a embaçar, como se estivesse envolta por uma densa neblina. Era uma complicação da cirurgia chamada ASI, também conhecida como cicatrização anômala, comum em pessoas com tendência à formação de queloide. Durante o tratamento com corticoide, porém, a pressão intraocular de Marcos aumentou muito, chegando a 58 mmHg, mais que o dobro do valor considerado normal. A princípio, a notícia de que havia perdido 90% da visão lhe causou revolta. Mas após um período de 2 meses em luto, decidiu seguir em frente. Ou a gente nada, ou afunda. Eu escolhi nadar. Ele, que tinha morado sozinho dos 18 aos 29 anos, voltou a viver na casa dos pais. Fez aulas para se locomover com a bengala, reaprendeu a realizar atividades cotidianas como cozinhar e lavar, estudou braille e informática e finalizou o curso de programação em TI para deficientes visuais do CEPROSP em parceria com a Unisantana. O braille na educação. O sistema braille de leitura e escrita foi criado em 1825 por um jovem francês de 16 anos. Cego desde os 3, inspirado pelo método de escrita noturna criado por um capitão do exército que utilizava pontos e traços em relevo, Louis Braille desenvolveu seu alfabeto tátil, usado atualmente no mundo todo, de onde se originaram também os símbolos numéricos e das notas musicais. Na primeira metade do século XX, surgiram iniciativas voltadas para a comunidade deficiente visual, como o Instituto de Cegos do Recife, em Pernambuco, 1909. O Instituto de Cegos São Rafael, em Minas Gerais, 1926. E o Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo, 1928.